Se você, assim como eu, nasceu aqui no Brasil por volta do início dos anos 2000, é quase certo que a saga Naruto Ultimate Ninja foi o seu primeiro contato com a franquia no mundo dos games, sendo uma franquia que teve seu início praticamente junto com o lançamento da animação, que pra você ter noção, o primeiro episódio do anime havia sido lançado em 2002, e mesmo não tendo muito no que se basear naquela época, as desenvolvedoras não queriam nem saber e já estavam lançando jogos, como Naruto Clash of Ninja, que ainda saiu no mesmo ano que a animação, praticamente tirando leite de pedra. E com a saga Ultimate Ninja não foi tão diferente, já que ela teve sua estreia no ano de 2003 para o PlayStation 2, sendo o sexto jogo lançado de Naruto até aquele momento. E diferente de todos os títulos anteriores, essa série conseguiu se sobressair muito bem, trazendo um sistema totalmente novo junto de ideias que futuramente definiriam a saga, que se tornou uma das melhores adaptações do próprio anime para o mundo dos jogos. E hoje, como um grande fã desses jogos, resolvi trazer toda a trajetória dessa magnífica série que me rendeu muitas boas memórias ao longo não só da minha vida, mas também da vida de milhares de pessoas. Meu nome é Luigi Monsores e com vocês a evolução da saga Naruto Ultimate Ninja. Começando muito bem, Naruto Ultimate Ninja, lançado em 2003 para o PlayStation 2, foi aquele jogo que definiu que a franquia seria dali pra frente, com uma espécie de mesclagem entre luta e plataforma, onde podíamos lutar em duas partes do cenário, a parte superior e a parte inferior. Além disso, o seu sistema de combos também era diferente, onde além dos combos básicos que poderiam ser feitos mudando a direção enquanto batíamos, também possuíamos os jutsus que poderiam ser executados utilizando cima-cima bola ou baixo-baixo bola. Jutsus esses que em grande parte sempre seriam algum golpe especial do próprio personagem em si, como por exemplo, Naruto poderia usar o Harenjutsu e Rock Lee o Furacão da Folha, uma mecânica que foi cada vez mais aprimorada para que pudesse ser usada durante algum combo. Mas com certeza a melhor parte, sem sombra de dúvidas, são os Ultimates, os especiais que poderiam ser utilizados ao apertar triângulo e bolinha logo em seguida, e quando acertados, era necessário que você sempre estivesse atento, porque para dar continuidade você precisaria apertar uma sequência de botões diferentes, ou apertar o mesmo botão diversas vezes, ou até girar a alavanca até que você ganhasse, e isso inúmeras vezes, porque conforme você ia ganhando essa disputa, se iniciavam vários ultimates diferentes, e claro, quanto maior a quantidade de ultimates, mais dano você daria. E ainda tem mais, porque dependendo do seu nível de chakra, você poderia apertar triângulo mais de uma vez e iniciar um ultimate diferente, podendo ser ainda mais brutal. E essa, sem dúvidas, é a cereja do bolo, porque todo ultimate sempre terá uma animação espetacular, que sinceramente até hoje segue sendo magnífica. Outra mecânica que também é muito da hora é o sistema de modos, onde você pode entrar em uma espécie de transformação, como por exemplo o Sharingan, que consegue copiar alguns jutsus, ou os 5 portões do Rock Lee, que deixam um personagem totalmente quebrado. E mais uma mecânica que também foi atualizada e até esquecida em alguns jogos da série são os suportes, que como o próprio nome diz, te ajudam durante a batalha, podendo dropar itens comuns ou um item específico que faz com que ele te ajude em qualquer momento do combate. Partindo para o modo história, o jogo de fato nos surpreende muito, já que ele aborda o primeiro arco País das Ondas, o exame Chunin de forma bem completa e muito pouco sobre o ataque Aldeia da Folha. Mas mesmo assim ele tentou. Inclusive vale ressaltar que por conta do jogo ter sido lançado muito cedo, algumas coisas também foram baseadas no mangá, como a cor do chakra por exemplo. Mas fora isso, o estilo gráfico eu não cheguei a ver muita coisa. Enfim, acho que ficou nítido que para uma primeira tentativa o jogo mandou muito bem. Claro que ele possui muitos erros, como a já citada história curta e uma jogabilidade que ainda não estava no ponto, mas é como eu disse, ele é só o primeiro, então tudo praticamente ainda era experimental. Mas para nossa sorte, ele vendeu muito bem, tendo uma estimativa de 1 milhão de cópias vendidas. E graças a isso, a Namco Bandai cresceu o olho e mandou o CyberConnect trabalhar em uma sequência direta. E eu acho que vocês já sabem o que vem por aí. Esse com certeza é um enorme salto para a franquia. Lançado em 2004, Naruto Ultimate Ninja 2 é exatamente o que esperávamos de uma sequência, apresentando logo de cara um modo história bem mais vivo, onde nós andamos em um pequeno mapa de Konoha para poder prosseguir no modo história, parecendo até uma espécie de RPG, já que podemos jogar minigames, aumentar os atributos dos personagens e até alterar os nossos jutsus. E além disso, a própria história em si também vai bem mais longe, indo do exame Chunin até o arco da busca pela Tsunade. Sem falar do modo história secundário, que também está presente após zerar o modo história principal do jogo. Mas isso nem se compara com a melhor parte, que com certeza é a jogabilidade que ficou bem melhor aqui, melhorando a fluidez, aprimorando os combos, incluindo novos modos, novos jutsus, novos ultimates e principalmente novos personagens, tendo um elenco bem maior do que o primeiro jogo. E algo interessante que vale ressaltar é que mesmo tendo sequências bem melhores, esse jogo ainda é o favorito de muita gente por ele ser único, já que algumas mecânicas que apenas estavam presentes no primeiro jogo e no segundo mudariam para sempre, sendo a mais drástica delas os próprios ultimates. E no próximo título vocês vão entender o porquê disso.
Esse com certeza é o jogo definitivo da saga clássica. Naruto Ultimate Ninja 3 é um espetáculo de sequência, alterando, melhorando e simplificando muita coisa, sendo até no seu lançamento o jogo mais inovador da franquia Naruto, deixando a jogabilidade praticamente perfeita, trazendo mais personagens, combos e jutsus fenomenais, que dali pra frente só seriam reutilizados, e com certeza a melhor novidade da franquia, onde dessa vez não tínhamos apenas os modos, mas sim também os espetaculares Awakenings, que são transformações que mudam completamente o personagem, aprimorando os combos, jutsus e até ultimates próprios. E quando eu digo que esse é o jogo definitivo da série clássica, é porque ele traz absolutamente tudo, tendo um modo história que praticamente cobre todos os eventos do mangá, tendo cutscenes sensacionais, e além disso ele também traz um modo 100% dedicado à exploração da aldeia da Folha. Não é nada demais, mas ainda é bem legal. No entanto, vale ressaltar que esse jogo para algumas pessoas pode ser um divisor de águas, porque como eu disse, ele simplifica algumas coisas, como não termos mais suportes, e agora os ultimates não serem mais em sequência, sendo apenas um por batalha, ou em raros casos até dois se você contar com os Awakenings. E justamente pela falta de variedade nos ultimates, algumas pessoas ainda preferem Ultimate Ninja 2, porém mesmo assim eu afirmo com 100% de certeza que isso não afeta o brilho do Ultimate Ninja 3. Sim, eu também tenho saudade dos Ultimates antigos, mas depois de jogar Ultimate Ninja 3 repetidas vezes e as futuras sequências, eu reconheço que isso foi necessário para tornar a fórmula do jogo melhor e mais concentrada para futuros jogadores. Por isso eu afirmo que esse segue sendo um dos melhores jogos da franquia até hoje. Como toda franquia boa que se preze, a série Ultimate Ninja também recebeu em 2007 uma versão para o portátil da Sony. Lançado somente para o ocidente, Naruto Ultimate Ninja Heroes, além de ser o primeiro jogo do anime para o console, ele também é a primeira variação da franquia, reaproveitando praticamente tudo do Ultimate Ninja 2, como o visual, os modelos, os cenários, as músicas, a barra de vida, a jogabilidade e entre muitas outras coisas. Ele só não é um Ctrl-C, Ctrl-V porque ele tem sim algumas diferenças, como não possuir todos os personagens, ter um Ultimate por personagens, não ter suportes e também não ter um modo história. Em vez disso, ele segue um estilo mais arcade, introduzindo o chamado modo Heroes que dá nome ao jogo, sendo praticamente um modo que se resume em escolher uma dificuldade e enfrentar diversos trios ou duplas em seguida. E sinceramente, eu pessoalmente não gosto desse jogo, já que mesmo sendo lançado depois da trilogia, pra mim ele é o pior da franquia, tendo uma dificuldade injusta e menos conteúdo que todos os outros jogos da série. Pra você ter noção, nem no Japão ele foi lançado, apenas no próprio ocidente. Eu reconheço que foi uma boa introdução para o PSP, mas com certeza dava pra ter feito muito mais. Eu só não julgo o fato dele não ter conteúdos do Ultimate Ninja 3 por conta de na época o Ultimate Ninja 3 ainda não ter chegado no ocidente, chegando somente em 2008. Mas enfim, a parte boa é que logo no ano seguinte a série Heroes recebeu o seu suposto segundo título. Lançado inclusive primeiro que o Heroes 1, nós temos o segundo jogo da variante Heroes, lançado em 2006 para o Oriente e em 2008 para o Ocidente. E não, você não ouviu errado, Naruto Ultimate Ninja Heroes 2 Phantom Fortress foi lançado primeiro que o Heroes 1, e eu não só apresentei ele primeiro porque ficaria bem confuso para quem tá assistindo. E eu vou explicar exatamente o que aconteceu. Diferente para nós do Ocidente que conhecemos o Heroes 2 como uma continuação do Heroes 1, para o Oriente as coisas são diferentes, já que o Heroes 1 que conhecemos simplesmente não existe no Japão, além de também não ter sido desenvolvido após o Heroes 2, que no Japão, obviamente por ter sido desenvolvido primeiro, ele não tem esse nome, e sim se chama no Naruto Ultimate Portable Mugen no Maki. E qual o motivo pelo qual a Bandai decidiu fazer isso, eu simplesmente não sei. Mas muito provavelmente por conta do Heroes 2 ter uma ênfase maior na história, ela achou que seria melhor lançar nas Américas um título que tivesse mais foco na ação. E ok, a ideia realmente é boa, mas como na prática o Heroes 1 ainda é ruim, teria sido melhor deixar do jeito que tava. Mas ok, agora voltando para o Heroes 2, até que ele é um bom jogo, que diferente do primeiro que eu realmente não gosto, com esse a situação é diferente. Claro, não é nada que eu realmente gosto tanto como o Ultimate Ninja 2 ou o Ultimate Ninja 3, mas ele é sim bem competente, aproveitando mais uma vez bastante conteúdo do segundo jogo principal, mas também introduzindo algumas pequenas coisas do Ultimate Ninja 3, como os minigames, combos e jutsus, e não se restringindo apenas em copiar, já que ele também tem coisas próprias, como algumas fases e o próprio modo história, tendo um enredo 100% original dedicado somente para esse jogo. Inclusive, nesse modo história nós prosseguimos com uma espécie de RPG e jogo de tabuleiro, jogando minigames, batalhando com personagens já conhecidos e montando seu próprio time conforme avançamos no modo história. E se você curte esse tipo de coisa, você tirou a sorte grande, porque esse modo é bem extenso. Agora, se você não curte essa abordagem, eu só posso te desejar paciência, coisa que nem eu mesmo tive.
agora sim chegamos onde eu queria. Chegando com os dois pés na porta, lançado em 2007, Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 é com certeza a sequência mais criativa e inovadora da série, onde além de ser a porta de entrada para a saga Shippuden da saga, ele conseguiu até mesmo expandir o próprio universo de Naruto. E se você jogou já sabe do que eu tô falando, mas eu vou deixar o melhor pro final, porque agora eu vou falar das melhores significativas que o jogo teve no geral e no modo batalha. Começando pelo estilo visual, tendo modelos bem mais detalhados e polidos, um seu shading bem mais clean, sendo agora algo bem mais próximo do anime, a trilha sonora que apenas é o auge da franquia, uma dublagem americana épica e a jogabilidade que agora tá gostosinha de jogar, podendo emendar combo em cima de combo, jutsu em cima de jutsu e até mesmo ultimate em cima de combo. E falando nos ultimates, agora praticamente existem 3 diferentes para cada personagem, sendo divididos em ultimate jutsus equivalente ao mais básico, reversal que pode ser utilizado quando se tiver a vida abaixo do comum, também podendo se transformar dependendo do seu personagem, e os awakenings que podem ser feitos quando se estiver transformado ou durante algum modo. E vale ressaltar que essa atualização não vale apenas para um personagem, mas sim para a grande maioria em si, já aqueles que não receberam esse update geralmente possuem apenas um ultimate que pode ser feito ao ativar algum modo. Mas agora, deixando essa parte de lado, vamos falar da melhor novidade do jogo, o seu modo história, sendo de longe a maior adição da franquia, já que ele traz um modo história totalmente original com um enredo que se passa durante o treinamento de Naruto com Jiraiya antes do seu retorno à vila. E que modo magnífico, amigos, porque diferente dos títulos anteriores, tudo aqui é novo, começando pelo modo exploração, onde podemos correr, pular, destruir obstáculos, um modo de batalha que é totalmente em 3D com golpes e combos que evoluem conforme você ganha experiência e sobe de nível, e o próprio enredo em si, que além de ser original também consegue ser muito bom e interessante. Arrisco dizer que inclusive é melhor que muito filler do próprio anime, sério mesmo, inclusive eu adoraria que fizessem um filme baseado nessa história, mas aí eu tô sonhando demais. Além disso, ele também cobre um pouco do resgate de Gaara, mas ainda assim de uma forma bem incompleta, igual o que acontecia no começo da saga Ultimate. Porém, para compensar isso, dentro do jogo nós também temos o Hero Mode, modo esse que assim como o próprio Ultimate Ninja 3, também temos a história do clássico, com direito até as cutscenes. E bem, eu não sei pra vocês, mas esse aqui é meu jogo favorito de Naruto quando o assunto é modo história, já que definitivamente ele não é pouca coisa não. Bom, chegamos no ápice da franquia. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5, lançado também em 2007, é com certeza o jogo mais completo da franquia e também o mais polido. Dessa vez aperfeiçoando o que já foi apresentado no 4 e indo bem mais longe no modo história, abrangendo bem mais do próprio Shippuden. E já de cara uma curiosidade que vale ressaltar é que esse jogo não foi lançado diretamente para as Américas, mas sim apenas para a Europa e para o Japão. E por isso tivemos alguns problemas na versão ocidental, como ela não rodar a 60 quadros por segundo e não termos uma dublagem americana, o que acabou fazendo com que muita gente estranhasse essa versão. Mas ainda assim o jogo permanece sendo o melhor da franquia, tendo um modo história com combate diferente e mais completo, um enredo que vai até o reencontro de Sasuke, algumas missões novas secundárias, o seu modo batalha que é perfeito, aperfeiçoando tudo que foi mostrado antes, além de trazer novos personagens, novas transformações, possibilidade de podermos customizar jutsus e o retorno dos suportes que já não estavam presentes desde o Ultimate Ninja 2. Em compensação, ele não traz o modo história filler que foi apresentado no Ultimate Ninja 4, não possui um modo dedicado à história de Naruto clássico e também abandona alguns detalhes do modo batalha do título anterior, como o próprio Naruto Kyuubi de Macalda. E claro que por esses motivos muita gente se divide, mas no fim das contas não importa, já que ambos jogos são excelentes e agradam todos os fãs dessa magnífica saga que nós passamos a infância jogando. E sejamos sinceros, para ser melhor que isso só Ultimate Ninja 6, coisa que infelizmente não existe, né? Bem, é aí que você se engana, já que sim, existe um Naruto Ultimate Ninja 6 oficial, mas infelizmente não é da forma que nem você, nem eu, nem nós queríamos. Considerado uma continuação direta de Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5, nós temos Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3, título lançado em 2009 que, embora eu não ache ruim, eu não consigo chamar de continuação, já que ele muda praticamente tudo dos jogos anteriores. E quando eu falo tudo, eu não quero dizer uma evolução ou uma adaptação do que já foi mostrado, eu digo tudo porque praticamente a maneira inteira de se jogar mudou
Fechou. Lembra do baixo baixo em cima cima bola? Esquece. Lembra dos 3 Ultimates? Esquece também. Jogar com personagens clássicos? Nem pensar. Um modo história no pique RPG? Só sonha. Motivos esses que me fizeram detestar o jogo na época. Papo de odiar de coração mesmo. Só que depois de jogar já sabendo de todas essas mudanças, eu por algum motivo não o odiei tanto. Eu achei ele até melhor que o Heroes 1 e Heroes 2, por exemplo. Já que depois de passar um tempo jogando ele, eu percebi que ele tem uma jogabilidade praticamente idêntica ao do Storm 1. Onde, por exemplo, ao apertar triângulo, o nosso chakra era energizado e todas as ações eram aprimoradas. Os ataques básicos se tornavam jutsus, os pulos eram mais rápidos e longos, e até o Ultimate que é no mesmo esquema, onde só precisamos apertar o triângulo 2 vezes e bolinha. E ok, até que é uma mecânica interessante, mas em comparação com o esquema antigo, não tem comparação. Isso também vale para o modo história, que é algo um pouco parecido com Heroes 2, exceto pelas fases, que são a maior mudança aqui, já que elas praticamente são fases de andar e bater, como se fosse uma espécie de beating up. E cara, eu acho isso bem chato e estranho. Com certeza seria bem melhor se fizesse algum modo história linear com cutscenes na mesma pegada do Ultimate Ninja 3. Por mais que o jogo vá mais longe em questão de modo história que o Ultimate Ninja 5, ele não passa emoção alguma com esses diálogos e PNGs. É triste, mas infelizmente esse foi o último título da série. No entanto, acho que vale a pena ressaltar um projeto bem promissor. Nessas horas a gente levanta a mão e agradece pelos fãs existirem, já que para nossa felicidade existe um projeto de uma verdadeira sequência. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 6 para o PlayStation 2 é uma modificação de Naruto Ultimate Ninja 5 com algumas novidades, como personagens de jogos anteriores e posteriores, novas fases, novas músicas e um novo design para o jogo. E é interessante que esse mod inclusive traz bastante coisas citadas durante o vídeo, principalmente do Heroes 3, tendo grande parte dos modelos retirados diretamente de lá, porém utilizados de uma forma adaptada com a jogabilidade do Ultimate Ninja 5. Ou seja, da forma correta. Inclusive eles têm ataques, combos e animações próprias, trazendo um certo ar de coisa original. E por mais que eles ainda não possuam jutsus e ultimates, já é um grande avanço que os desenvolvedores conseguiram fazer até o momento. Até porque para uma fase inicial tá muito bom. E mesmo que não tenha mudado muita coisa, o pouco que já foi feito é surpreendente. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, e rapaz, que experiência foi jogar esses jogos mais uma vez. Isso só me lembrou o porquê de eu gostar bem mais de Naruto pelos jogos, até porque foi por aqui que eu tecnicamente me aprofundei na franquia, já que eu não li o mangá e nem sequer finalizei o anime, tanto o clássico quanto o Shippuden. Não porque eu não gosto, já que o clássico mesmo eu até cheguei na luta do Naruto contra o Sasuke no Vale do Fim, mas talvez porque eu realmente prefiro o ritmo frenético dos jogos de PS2. No entanto, quem sabe se com o retorno da dublagem eu não volto a assistir o anime de vez. Na verdade, o que eu queria mesmo era realmente o Ultimate Ninja 6 oficial, mas aí talvez eu esteja sonhando um pouco alto. Mas enfim, a esperança é a última que morre, não é mesmo? E se foi possível termos um retorno da franquia Dragon Ball Budokai Tenkaichi, eu não vejo por que não termos o mesmo com a saga Ultimate Ninja, já que com certeza, assim como eu e você, a comunidade inteira adoraria isso. Enfim, se por acaso tem algum jogo ou franquia que você gosta e não tenha aparecido aqui no canal, deixa aqui nos comentários. Não joguem lixo na rua, obrigado por terem assistido até aqui, meu nome é Luigi Monsores e arrivederci!